Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos aprender sobre Daniel. E nós vamos estar lendo na nossa Bíblia Sagrada, Daniel capítulo 1, apenas a parte A do versículo 8, que nos diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. A história de Daniel, ela nos traz em mente algo muito importante. Por quê? Naquela época, o povo de Judá estava vivendo uma opressão dos povos da Babilônia. E o rei de Babilônia era o rei Nabucodonosor. Então, os jovens que eram bonitos, que eram fortes, que eram inteligentes, de famílias nobres, daquela região, eram escolhidos para viver no palácio. E chegando ao palácio, eles aprendiam a cultura, eles aprendiam a língua, eles aprendiam tudo aquilo que é passado para uma sociedade. Então, Daniel, ele não pertencia àquela família, ele não pertencia àquela cidade, ele não pertencia àquele povo. Mas ele foi tirado, levado cativo da sua cidade de Judá para a Babilônia. E lá ele aprendeu. A Bíblia fala que o Senhor deu a ele dons de interpretações, de visões. E ele se tornou um ministro. Ele se tornou um governador. Ele governava, ele cuidava de muitas províncias. E ele foi confiado para ser diferenciado, ocupando um papel de destaque. Mas o interessante disso tudo, da história de Daniel, é que esse versículo nos afirma que Daniel, não importando a posição que ele ocupou naquele lugar, ele decidiu, desde o primeiro dia, não se contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Ele vivia no palácio, ele era uma pessoa de confiança do rei, mas o seu ofício profissional não fez com que ele abandonasse o seu ofício ministerial, o seu ofício espiritual. Porque antes dele ser levado cativo, ele foi educado numa base cristã. Ele foi educado ouvindo falar de um Deus que livrara o seu povo, de um Deus que deu àquele povo escolhido grandes milagres. Coisas sobrenaturais aconteceu através da obediência, através da intimidade com Deus. Então Daniel, mesmo sendo jovem, ele chegou lá juntamente com os seus 3 amigos e eles decidiram não viver o que aquele povo vivia. Ele fazia, sim, com excelência o seu ofício, porque era conhecido e respeitado por todos, mas não deixou de amar a Deus. Então, trazendo isso para os nossos dias, hoje, nós deixamos a Deus por qualquer coisa. Nós deixamos a Deus porque nós perdemos o emprego. Nós deixamos a Deus porque o nosso marido, a nossa esposa, nos magoou. Nós deixamos a Deus porque o pastor ou porque alguém da igreja falou algo e isso nos machucou. Nós deixamos a Deus porque hoje eu senti vontade de ir para o shopping comprar uma roupa de 3.000, 4.000, que seja um sapato, e eu olho para minha conta bancária e não vejo esse valor porque eu tenho muitas contas para pagar. Eu deixo a Deus porque o mundo está em crise, porque as pessoas perderam suas casas, porque as pessoas perderam as suas fortunas, porque as pessoas morreram. Eu deixo a Deus porque o meu amigo não é mais meu amigo, porque as pessoas só aproximam de mim pelo que eu tenho a oferecer, deixando a Deus por pouca coisa. Daniel, ele foi arrancado do seu lar, daquilo que trazia segurança, paz. Mas aonde ele chegou,
ele falou, Deus me quer aqui, vou fazer o que Deus me mandar fazer. Vou fazer o meu melhor, vou ser o melhor. Mas não é porque todo mundo acha certo que eu vou fazer o certo. Se a Bíblia é baseada nas Escrituras de Deus espiritualmente enviado por homens aqui na terra falar que isso é certo, isso agrada a Deus, eu faço. Se não, isso não entra no meu coração. Então nós entendemos que Deus ele requer isso de nós. Que não é as circunstâncias que nós estamos vivendo que vão definir se Deus é comigo. Hoje, nós vivemos num país totalmente desnorteado, culturalmente, socialmente, sabe? A educação, a saúde, a segurança. Nós estamos vivendo um caos, a nossa mente nos priva de tantas coisas por nós ouvirmos todo o santo dia. Alguém morreu, alguém matou, não tem mais dinheiro, alguém roubou isso, fez aquilo. E nosso coração está aflito, porque o mundo está nos oprimindo. Estão querendo tirar nós do nosso aconchego e levar nós para sermos subjugados. Mas eu quero trazer uma palavra de refresco, de refrigério. Por que refresco? De refrescar, de acalmar. Sabe quando você tá com muita sede, mas muita sede, e alguém te dá um copo de água, porque água é a única que mata a sede. Aí você bebe aquele copo assim, e você sente aquela refrescância na sua alma. Sabe, é algo assim que a gente não consegue explicar. Assim é essa palavra de Deus. Refrigério. Porque aquilo que precisa ser acalmado, precisa ser conservado e que faça diferença na sua vida, vai te trazer paz. Então Daniel, a primeira atitude dele, ele resolveu não se contaminar. O que é contaminar? É aquilo que não agrada a Deus que tem adentrado ao nosso coração. A soberba, a inveja, sabe? Tudo isso que o mundo quer nos oferecer. Todas as distorções que o mundo tem trazido para a família, tem trazido para as igrejas, tem trazido para o mundo. Isso nós não podemos aceitar, nós não podemos nos contaminar. Mas sabe, algo que eu aprendo ainda mais com Daniel, que nós não precisamos usar nossa rede social, nós não precisamos fazer leis, nós não precisamos brigar, nós não precisamos debater, nós não precisamos criar formas de prender os nossos inimigos. Sabe o que nós precisamos? Eu e você, fazer como Daniel, quando aquele decreto que somente poderia adorar ao Deus de Nabucodonosor, durante 30 dias, ninguém poderia adorar outro Deus. Daniel não foi lá e brigou. Daniel falou assim, olha rei, abaixo de você só tem eu. Então eu decido e eu quero, olha pra mim, eu sirvo a outro Deus, você tem que me respeitar. Não. Sabe o que ele fez? Ele dobrou os seus joelhos, como ele sempre fazia, caladinho, no seu momento com Deus, e orava a Deus. E sabe o que aconteceu? Ele não deixou de ser jogado na cova dos leões, que era a pena de quem receberia se descumprisse naquele período de não adorar a outro Deus. Então, Daniel ele foi jogado na cova dos leões. Ele foi penalizado sim pelas coisas deste mundo, mas olha o sobrenatural acontecendo. Quando ele foi jogado na cova dos leões, os leões não comeram Daniel. Os leões não destruíram Daniel, porque Deus, ele criou todas as coisas. E Daniel saiu ileso de lá. Eu quero dizer para você que nós não precisamos nos debater, nós não precisamos cansar fisicamente para alcançar algo que é certo, que a palavra de Deus diz que é certa. Nós só devemos orar, confiar em Deus. Mesmo que nós sejamos jogados nas covas dos leões, ser jogados na prisão, ser jogados no poço, perder tudo.
mas no momento certo, Deus irá mandar os seus anjos, Deus irá dizer uma palavra e a nossa vida vai ser mudada, a nossa situação vai ser resolvida, aquilo que nos atormenta, Deus vai trazer esse refrigério para nossa alma, mas não nos contaminamos, e que nós devemos ser como Daniel, como fruto do Espírito, como Gálatas diz que nós devemos ter o quê? Longanimidade. O que é ser longânimo? É saber esperar. É saber que há um tempo para todas as coisas. E hoje nós vivemos num tempo em que nós temos que orar. Somente orar. O único que deve ouvir aquilo que nós queremos é só Deus. Porque Ele é o único que pode resolver a nossa situação. E que essa palavra chegue até você. Que você adore. Que você faça como Daniel. Ore, adore e receba a nossa vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.